Olá, amados, a paz do Senhor, passando por aqui no dia de hoje para compartilhar com você uma palavra que se encontra no livro de Neemias. Neemias, capítulo de número 1. Eu gostaria de, antes de ler alguns versículos, te contextualizar. Acerca do que está falando o capítulo de número 1 do livro de Neemias? O capítulo de número 1 do livro de Neemias nos retrata um período pós-cativeiro babilônico. A Bíblia nos fala acerca da queda do Império Babilônico e nos fala acerca da ascensão do Império Persa. E diz a Bíblia que durante o Império Persa, o rei da Pérsia autoriza o povo judeu a retornar para a cidade de Jerusalém. E diz a Bíblia que o povo judeu, ao retornar para a cidade de Jerusalém, a encontra toda destruída. Diz a Bíblia que alguns dos irmãos de Neemias vão até ao rei da Pérsia, até ao palácio, para falar com Neemias. No versículo de número 2, quando seus irmãos chegam até o palácio para falar com Neemias, veja qual foi o teor da conversa. Neemias, capítulo de número 1, versículo de número 2, diz assim a palavra do Senhor: Veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e, preste atenção, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. Perceba que quando os irmãos de Neemias chegam até ele, a atitude de saber como estava a situação do povo judeu partiu de Neemias. É Neemias quem pergunta acerca de como estava o povo judeu. A primeira coisa que eu aprendo com o texto, queridos, é que Neemias se preocupava com seus irmãos. Neemias se preocupava com o seu próximo. Mas diz a Bíblia no versículo de número 3 que Neemias pergunta a eles como estava o povo, e eles então respondem a Neemias como estava o povo judeu. E no versículo 3, os seus irmãos dizem assim a Neemias: E disseram: Os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. Neemias pergunta como estava o povo judeu, e eles então dizem a Neemias: o povo está em grande miséria e desprezo. Seus irmãos dizem a Neemias que o povo estava em uma situação de grande dificuldade. Seus irmãos dizem a Neemias que o povo estava em uma situação de grande adversidade, de grande angústia. E a pergunta é: qual foi a atitude de Neemias após saber daquela situação adversa do seu povo? E a pergunta é: qual é a minha e a sua atitude ao saber acerca de uma dificuldade enfrentada pelos nossos irmãos? Qual a minha e a sua atitude ao saber acerca de uma grande adversidade acerca do teu próximo? O que foi que Neemias fez? Veja a resposta no versículo 4. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei, jejuei e orei por alguns dias. Diz a Bíblia que Neemias, ao saber acerca da dificuldade enfrentada pelo seu povo, o que ele faz? Ele ora, ele jejua, ele lamenta, ele chora. E mais, perceba, sucedeu que, ouvindo eu essas coisas, assentei-me, chorei, lamentei, orei, jejuei por alguns dias. Ei, queridos, muitas vezes não oramos nem por nós mesmos. Muitas vezes não jejuamos nem por nós mesmos. Diz a Bíblia que Neemias lamenta, chora,
ora e jejua pelos outros. E mais, ele faz isso por muitos dias. Muitas vezes eu e você, quando sabemos da adversidade enfrentada pelos nossos irmãos, muitas vezes somos indiferentes. Muitas vezes não fazemos nada. Outras vezes, a situação adversa que o nosso próximo está enfrentando, muitas vezes ocupa a nossa mente por longos 2, 3, quem sabe 5 minutos. E depois disso, como diz o ditado, cada um com seus problemas. Jesus, certa vez, perguntado acerca de qual era o grande mandamento, que ele disse, Jesus disse assim: o primeiro e grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a este, é amar o teu próximo como a ti mesmo. Ei, queridos, precisamos amar o nosso próximo. Precisamos amar os nossos irmãos. Qual a minha e a sua atitude diante da adversidade dos nossos irmãos? Tem um versículo bíblico que gosto muito, que é Tiago 4,17. Tiago 4,17. Lá diz assim: se você sabe fazer o bem e não faz, você comete pecado. Perceba, queridos, se você sabe como é fazer o bem e não faz, você comete pecado. Não pecamos apenas por ações, mas também pecamos por omissões. Pecado não é só fazer aquilo que a Bíblia condena. Pecado é também deixar de fazer aquilo que a Bíblia orienta. O que eu e você fazemos diante das dificuldades dos nossos irmãos. Você que conhece a história de Neemias, você sabe que Neemias, ao saber da dificuldade dos seus irmãos, ele não apenas lamenta, ele não apenas chora, ele não apenas jejua, ele não apenas ora. Você que conhece a história de Neemias, você sabe que ele vai até a cidade de Jerusalém e os ajuda a reconstruir aquela cidade. Você sabe que eu aprendo que o nosso amor não seja demonstrado apenas através de palavras, mas que o nosso amor para com o nosso próximo seja demonstrado através de ações. Não diga para o seu próximo o quanto você o ama. Demonstre a ele com atitudes o quanto você o ama. Como estão escassos em nossos dias de pessoas como Neemias. Amém. Que Deus te abençoe.